osteoporose costuma ser uma doença silenciosa, normalmente só percebida quando ocorrem as fraturas dos ossos enfraquecidos. Prevenir-se contra a osteoporose é possível. Existem fatores de risco que indicam a necessidade de visitar um médico. Mas que especialista devo procurar? Normalmente, os endocrinologistas e os ginecologistas têm preparo para tratar a osteoporose. A doença óssea está ligada, na maioria dos casos, a um problema endocrinológico, um problema hormonal. Pode ser uma alteração da tireoide, mas principalmente a menopausa na mulher. Quando o ovário para de produzir os hormônios e o estrógeno ele é fundamental na formação da matriz óssea. A testosterona, que é o hormônio masculino, também é muito importante para a formação dos ossos. Tanto homens quanto mulheres podem ter osteoporose por causa da queda do nível desses hormônios. Após menopausa, por falta de estrógeno. E a gente sabe que essas mulheres podem perder até 7% da massa óssea no primeiro ano. Por isso que a mulher tem uma incidência um pouco maior do que no homem. Então, primeiro eu vinha subindo a ladeira da minha casa, não sei se eu escorreguei, porque eu não lembro como que foi. Aí eu caí assim de cabeça para baixo. Aí entortou o fêmur, que tinha quebrado. Eu operei, coloquei uma haste do joelho até na coxa. Fiquei em recuperação assim durante mais ou menos mais de um mês de cama. E não podia andar, tinha muita dor. Depois foi passando. Aí quando foi mais ou menos antes de um ano, quebrei a outra. Fui puxar a maçaneta da porta do quarto e me deu um tranco e na hora entortou, quebrou. O médico tem obrigação de, ao ver um paciente, avaliar os fatores de risco. Normalmente a gente vai pensar na osteoporose em mulheres, ou brancas ou orientais, normalmente mais magrinhas, mais baixinhas, e aí vão pensar depois da menopausa, aí já no climatério, já para frente. Então já são mulheres com 50 anos, já indo para a terceira idade. Então você também estudar os homens e não pensar que eu sou homem, não tenho risco de ter osteoporose. Também tem um risco. E às vezes pacientes mais jovens podem ter. Crianças que utilizaram anticonvulsivantes, por qualquer causa. Que usaram cortisona, desde pequena, mesmo inalatória. Mulheres com hipotiroidismo, ou aquelas com mania de emagrecer, que emagrece tomando hormônio tiroidiano. Aquelas que por alguma razão que tem tromboses, precisam tomar heparina. Isso leva à osteoporose. O fator genético também pode influenciar o surgimento da osteoporose. Então, se você teve um parente, uma mãe, uma avó ou um avô que já teve a fratura, que já teve a osteoporose, o seu risco é maior. Segunda coisa que eu pergunto é o seguinte: com que idade, mulher, você teve a sua menarca? Porque a menarca tardia, então ela já começa com um déficit. Eu tiro o histórico. Você bebia leite? Você fazia exercício? Você já teve filhos? Aí eu vou ver o perfil antropométrico delas. Gordinha, magrinha, olhos azuis, olhos escuros. Primeira pergunta que eu faço: você é tabagista? Segunda pergunta: você bebe muito? Infelizmente os jovens hoje bebem muito. E por último eu pergunto: você é ativo ou você é preguiçoso? Preguiçoso é o sedentário. Então isso tudo tem que ser feito, este inventário. Na história, você tem que tirar a osteoporose secundária. Indivíduos que têm diarreia crônica, que são asmáticos, diabéticos, hepatopatas, renais crônicos, têm osteoporose. É possível perceber os sinais. Antes de começar a osteoporose, a Organização Mundial de Saúde criou uma fase prévia que a gente chama de osteopenia. Muitos pacientes têm fraturas por osteoporose já na fase de osteopenia. Aliás, a maior parte dos pacientes que a gente encontra são pacientes que têm osteopenia na densitometria. Quando a gente olha o exame de densitometria, a gente vê lá onde está o lugarzinho verde, amarelo e o vermelho. Então o verde é ótimo, amarelo é opa, cuidado que está a osteopenia, e o vermelho é a osteoporose. Foi um susto. Tem osteoporose na coluna e osteopenia nos dois fêmures.
na cabeça dos fêmurs. A densitometria é o principal exame para o diagnóstico da osteoporose, mas existem outros meios de diagnosticar a doença. Existem vários exames de sangue simples de se fazer e de urina, onde você mede marcadores de formação óssea e marcadores de reabsorção óssea. O que se vê também no exame de sangue é como está o metabolismo do cálcio e do fósforo. São extremamente importantes, assim como a vitamina D, para poder fazer o osso. Então, prevenir a osteoporose, tratar a osteoporose, como sempre, o objetivo é voltar à função normal ou mais próximo do normal que a gente consiga. É muito complicado operar um paciente que tem um osso osteoporótico. Quando a gente costuma operar, a gente usa materiais de síntese, a gente usa materiais metálicos, que eles têm que aderir no osso. Então, são parafusos, são placas que precisam fixar o osso fraturado para que ele consiga grudar, consiga consolidar. Então não é só a cirurgia ou colocar o gesso, mas levar o paciente de volta à função, fazendo que ele volte a andar, que ele tenha confiança em si mesmo, consiga andar, subir escada, descer escada, fazer tudo como ele fazia antes. Ele chega muito bom a quase 90%, na parte da coluna, na parte do ombro, na parte do punho. No quadril depende muito, a gente poderia pensar de 70% a 80% de bons resultados. Sempre entra cálcio e sempre entra vitamina D. E dependendo do que der o exame, nós vamos usar outras formas de medicação. E aí 2 tipos de medicações. Alguns que vão evitar o cálcio de sair do osso e alguns que vão tentar colocar mais cálcio e tentar, vamos deixar entre aspas, fortalecer o osso. Então temos mecanismos que formam o osso, medicações que evitam a reabsorção do osso. Para a osteoporose eu estou tomando cálcio de comprimido, 2 vezes por dia. Aumento nos níveis de cálcio e vitamina D também estão na base do tratamento de osteopenia. Toma um copo de leite desnatado, come um iogurte gostoso, uma fatia de queijo e se comer alguma verdura verde escura, você já tem o cálcio que você precisa. Eu inseri mais cálcio na minha dieta. Busquei mais leite e seus derivados, como queijos e iogurtes. Vitamina D, que é importante, a vitamina D já é um pouco mais difícil o acesso, porque a maior fonte de produção de vitamina D é o sol. O sol batendo na pele, a vitamina D se forma na pele. Então, da alimentação a gente consegue tirar pouco, mas está presente nos óleos de peixe, como, por exemplo, de fígado de bacalhau, no salmão, atum, esses óleos de peixe, em algumas sementes, como a linhaça, por exemplo, nas nozes. Então, mas isso muitas vezes não é suficiente. Por isso que a gente vê hoje em dia que tem uma epidemia de deficiência de vitamina D no mundo. Mas eu diria que um sol normal, se você tomar 10 minutinhos, é o suficiente. Não mais que isso. Agora, não utilizar protetor solar em hipótese alguma, no momento que você quer tomar sol para sintetizar vitamina D. De preferência naquele sol até as 10 da manhã e depois às 4 da tarde. Existe chance de reversão da osteopenia e osteoporose. Se a pessoa tem uma perda óssea, tem uma osteoporose ou uma osteopenia e estabiliza naquele ponto, com o passar dos anos, isso pode até entrar numa classificação de normal. Agora, a atividade física é fundamental, mas tem que ser uma atividade física que tenha o peso da gravidade. Não adianta nadar, Ou seja, tem que ter a solicitação muscular, então a musculação é muito importante. Os exercícios de corrida, de bicicleta, transporte, tudo isso que tem ação da gravidade, que tendão solicita o osso, aí o osso se forma. Eu estou praticando pilates 2 vezes por semana, porque ele é muito bom para reforçar a musculatura. Alguns desconfortos que eu sentia antes na região lombar eu não sinto mais. Nunca tive nenhuma fratura e estou procurando cuidar para que nunca aconteça, Então, eu estou bem recuperada, Assim, dentro de casa eu ando assim normal, mas na rua que eu tenho medo de cair. Eu consigo fazer as coisas de casa, lavo roupa, faço o serviço de casa, tudo. Quando eu fico muito tempo em pé, eu sinto muita dor nas costas. Aí eu sento um pouco. Eu sento, deixo passar um pouquinho e depois eu começo de novo. O médico mandou eu fazer exercício, aí eu ando um pouquinho, ponho as pernas no sol, faço um pouquinho de caminhada. Eu vivo bem.
Graças a Deus. Com osteoporose e tudo. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até mais, tchau!